volta mais uma vez. Acharam que eu ia demorar mais um mês pra aparecer, não é mesmo? O vídeo de hoje vai ser bem especial, bem diferente. Eu tô até filmando aqui, ó, nesse novo formato. Me diz aqui embaixo se você curtiu. Qual que é a parada? Exatamente hoje, dia 24 de outubro de 2020, o Hybrid Theory completa 20 anos de idade. Eu tô ficando muito velho mesmo. E uma coisa também que eu falo por aí sempre que eu tenho chance é que o Linkin Park não só musicalmente me influenciou, mas artisticamente no sentido visual também me influenciou. Poucas pessoas comentam sobre isso porque é uma banda é música e tal, mas o Linkin Park moldou muito do meu caráter, da minha identidade visual como artista. Eu não sei se vocês já perceberam, mas os clipes deles, as artes das capas, eles têm sempre ali aquele tom de arte urbana, aquela coisa bem carregada. O próprio Hybrid Theory, ele é um grafite em si feito com stencil, que a gente já vai falar sobre isso depois, mas também o Meteora tem aquela capa ali que tem um cara pintando. Se você olhar o encarte, você vai ver que tem aí também um grafite lá dentro. O próprio Mike Shinoda, ele faz uns grafites por aí, eu vejo aí aparecendo vira e mexe uns desenhos dele. As artes também do Fort Minor e do trabalho solo dele também é tudo feito por ele. E eu bebi muito dessa fonte aí. Pra quem me conhece sabe que eu sou grafiteiro. Antes de ter aqui o canal no YouTube, antes de fazer as minhas coisas, eu sempre fui grafiteiro. Então hoje, como uma forma de celebrar esse momento, esse marco da música, eu vou refazer a capa do Hybrid Theory do zero. Exatamente, do zero. O mais legal é que essa tela com essa arte, ela pode ser sua. Então fica até o final do vídeo pra você saber os detalhes, beleza? Vamos lá! Olha só eu aqui de volta, mais uma vez narrando. Eu sei que vocês gostam de ouvir as minhas histórias enquanto eu faço essas loucuras aqui no canal. Então vamos lá. O que eu fiz primeiro de tudo? Eu imprimi ali num monte de papel sulfite essa arte da capa, né, do Linkin Park. Então a gente vai dividir em alguns stencils. Eu vou primeiro fazer aqui, ó, o Linkin Park. Depois eu vou fazer a parte do soldado e também a parte ali das asas. Ah, e por último também não posso esquecer o Hybrid Theory aqui, esse pequenininho no cantinho. Eu tô aqui falando de stencil pra cá e tal, stencil pra lá, mas o que é stencil, né? Galera, stencil é uma forma de arte ali derivada do grafite, da arte de rua. E ela é basicamente composta por criar máscaras aonde a gente pode transcrever ali a nossa pintura através dela. Então o conceito ele é basicamente esse. Eu não vou aprofundar, claro, deixar isso aqui um papo mega cabeça sobre stencil, sobre a história do stencil, mas o conceito básico é esse. Um desafio que a gente vai ter aqui muito grande é deixar essa capa de forma bem fiel ao original, né? Então eu vou ter todo um trabalho aqui de poder transformar não só o stencil de uma forma bem fiel ali, que seja com recortes bem feitinhos, mas também na hora que eu for aplicar ali o fundo da capa, porque se você lembrar bem dessa capa, ela tem um fundo muito sujo, uma coisa assim que é toda pichada, toda rabiscada, e isso é uma coisa que é um pouco difícil de reproduzir dentro de uma tela, né? Mas eu vou tentar fazer, eu vou fazer na mão, vocês vão ver lá na frente. Enquanto isso eu tô aqui, ó, com a Sarinha, ela tá me ajudando. Eu tô fazendo os recortes dos stencils, né, deixando eles bem separados para que eu possa fazer cada um numa cor diferente, ter um controle melhor ali. E eu queria compartilhar com vocês uma historinha aqui. Enquanto eu tava editando o vídeo, eu lembrei dela. Muito louco como na nossa vida acontecem assim alguns detalhes, algumas coisas tão pequenininhas que influenciam a nossa vida de um jeito gigante e a gente nem percebe. Eu lembro que eu tinha ali uns 13 para 14 anos quando o Meteora, o segundo álbum do Linkin Park, ele saiu ali e foi aquela febre maluca, todo mundo ouvindo. E eu, nessa minha idade, eu já tinha uma grande noção do que era caro, do que era barato, de como era o custo de um trabalho para alguém. Então eu não gostava muito de ficar pedindo para minha mãe ou para o meu pai as coisas. Eu sempre ficava pensando muito antes de querer alguma parada, sabe? Eu lembro que o CD do Meteora, ele custava, sei lá, cerca de 35, 40 reais. Era uma parada que pra época era muito dinheiro. E o meu pai, ele trabalhava na época numa fábrica ali, ele ficava de vigilante na parte da noite. Ele entrava no final da noite e saía só de manhã. Meu pai, ele gosta muito de Linkin Park até hoje também. E eu lembro que assim, eu queria muito esse CD e tal, mas eu fiquei quietinho na minha. E do nada, eu lembro muito bem
disso, eu acordei de manhã com meu pai chegando do trampo, assim, ele jogando no meu colo ali uma sacola, e eu olhei assim, tipo, um CD do Meteora zeradinho. Eu olhei e falei, meu, você é maluco, pai, você gastou dinheiro que a gente não tem pra comprar um CD, cara, não faz isso. E ele falou assim, meu, fica quieto, cala a boca, você não sabe de nada. E aí ele me contou que ele ficou ouvindo, se não me engano, devia ser a 89 ou a Mix, que é uma das rádios maiores aqui de São Paulo, né? E nessa época tinha aquela parada de você ficar ouvindo uma música e quando ela tocasse em específico ali no momento, você podia ligar pra rádio. Se você fosse o primeiro a ligar, você tinha a chance de ganhar um CD. E ele ficou tipo a noite inteira, pique Homer Simpson, sentado olhando pra mesa do lado do rádio, só pra poder ligar e poder ganhar o CD pra mim, cara. Como se não bastasse isso, ele saiu de manhã, né? Ele trabalhava de noite, lembra disso? Ele saiu 7 horas da manhã e foi de um ponto de São Paulo até lá na Paulista, onde era a sede da rádio, numa época em que não tinha esse monte de metrô aí que a gente tem hoje em dia, não tinha essas baldeações de linha verde, linha azul. O meu pai sofreu, cara, chegou no meio do dia e ele chegou com esse CD na mão, que era uma edição ali limitadíssima do Meteora, é uma edição lá que você abre e tal, eu tenho ela até hoje, eu postei no meu Instagram pessoal, depois vê lá, Renato Arrupe. Um salve aí pro meu pai, pra minha mãe também, é claro, porque eles não fazem ideia do quanto esse tipo de carinho, esse tipo de atenção influenciou na minha vida e fez o que eu sou hoje. Se a criança tá aqui é porque o meu pai foi lá buscar aquele CD um dia pra mim, cara. Aproveitando esse papo de inspiração e tal, eu queria agradecer todo mundo que tá entrando no nosso grupo da Superliga Criasauro. Tá muito louco porque a gente tá ali aos poucos conversando, eu tô trocando ideia com todo mundo ali, a gente tá trocando figurinha e, meu, eu tô preparando um material muito legal. Inclusive, esse papo de extenso é um papo que eu quero aprofundar, quero trazer mais informações, um passo a passo mais detalhado, uma coisa mais específica, algumas dicas, alguns segredos e passo a passo, talvez até mesmo a história do extenso, coisas que não dá para trazer aqui porque fica muito chato, muito longo. Quem sabe eu traga para lá no nosso Superliga Criasauro esse tipo de conteúdo, né? Depende de vocês, entra lá e vamos trocar uma ideia. Tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar e ir lá, aceitar, é de graça, você não vai pagar nada. E antes que eu me esqueça, eu sei que tem uma galera já ali perguntando, porque eu falei que eu vou fazer algum sorteio só para quem é da Superliga, vai ter uma parada assim meio de membro para todo mundo. Gente, no dia 29 de outubro, na quinta-feira que vem, às 19 horas, eu vou fazer uma live aqui, eu e a Sarinha, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso para vocês. Então eu conto com a presença de vocês e tragam as suas perguntas, as suas dúvidas, não só sobre a Superliga Criasauro, mas também sobre outras coisas que você quer saber. Vamos trocar uma ideia. Renato, você não disse que ia sortear essa tela? Sim, eu vou sortear essa tela. Eu queria aí dar um presente para vocês como uma forma de agradecimento por todo esse tempo aí que vocês estão junto da Criasauro, compartilhando nosso conteúdo, trocando ideia, sempre somando e fazendo a gente ir além. Você vai entrar lá no nosso Instagram, @Criasauro, e você vai ter lá a primeira foto do Linkin Park, vai estar lá, foto oficial. Você vai ler o regulamento, é coisa simples, é só você marcar uma pessoa no comentário. Quanto mais pessoas você marcar, mais chances tem de ganhar. E eu vou fazer o sorteio exatamente no mesmo dia da live, no dia 29, beleza? Então vai lá, se inscreva, uma boa sorte. E eu já tô terminando aqui os últimos detalhes da nossa capa. Vocês viram bem que eu fiz ali alguns detalhes ali na parte do fundo, ali com essa parte mais cinza, né? Com alguns stencils, algumas coisas. Também eu usei um pouco do pincel para poder criar algumas texturas de parede. Ali por cima eu apliquei o stencil do soldado, essa parte ali que tem essa cor meio vermelho sangue, vocês viram bem. E agora eu tô aplicando aqui a parte das asas, umas asas brancas e tal. E vocês viram que na hora que eu tava montando, fazendo os recortes, eu colei também algumas telas de mosquito. São as mesmas telas que eu usei lá no Geralt para fazer as ombreiras do Geralt. Eu achei que ficou bem legal porque ele cria ali uma textura. Vocês vão ver no close depois ali. Inclusive, vamos ver como é que ficou. Vai estar terminando ali, vamos ver como ficou a nossa capa do Linkin Park. Bora lá! E aí, curtiu?
Eu espero do fundo do meu coração que você tenha curtido aí esse processo de criação dessa tela. Eu achei que ficou muito legal o resultado. Lembrando que se você quiser aprender aí o passo a passo, com todos os detalhes, assim, minuciosamente, fica de olho lá no nosso grupo da Superliga Criaçado, tá aqui embaixo na descrição. Não perde, se você curte esse tipo de coisa, vai lá e se inscreve no nosso grupo. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like aqui para dar um up no nosso canal e fortalecer. Também, se quiser comentar alguma coisa, tá livre aí pra gente trocar uma ideia nos comentários. Um abraço e muita inspiração. Vida longa ao Linkin Park. Falou!